Prezado professor, querida professora, eu vos cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui entrando no último mês deste querido ano, do ano de 2024, um ano que foi abençoado, um ano restaurador, e eu tenho certeza que você com seus alunos aprenderam de forma grandiosa, que você pôde passar aos seus discentes o melhor conteúdo e também o seu exemplo de vida. A lição de número hoje é a lição de número 9, consumismo versus minimalismo, lição de número 9. Eu me chamo Carlos Mateus, como eu sempre digo aqui, tem até um azinho ali que está errado, sou professor da classe dos juvenis, e também atuo como co-pastor aqui na Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, cujo pastor-presidente é o pastor Douglas Baptista, e também tem como coordenadora da Escola Bíblica Dominical a missionária Dirley Baptista. E hoje é um tema bastante abrangente: consumismo, minimalismo. O que são essas coisas? É importante nós lembrarmos o título geral da nossa lição: falso ou verdadeiro? Como combater as ideologias do nosso tempo? E a lição de número 9 trata um tema que é comum a todos os nossos alunos juvenis. Nós sabemos que a faixa etária dos nossos alunos é de 15 a 17 anos. Então, nessa faixa etária está ardendo nos corações deles a vontade de arrumar um trabalho, um estágio, estudar, está batendo ansiedade, e essa lição é de suma importância para que nós possamos ensinar, baseados nas sagradas letras, o que é bom, o que é ruim, o que pode causar danos. Então, eu preparei, pela graça de Deus, para esta aula, um plano de aula. Eu vou deixar aqui na descrição o link aqui no Google Drive, e eu deixo um plano de aula bem discriminado, especificado sobre como você pode ministrar esta aula. Então, por isso que eu vou consultar a revista e consultar aqui a minha colinha também. E o texto base desta semana encontra-se lá no profeta maior Isaías, capítulo de número 55, versículo número 2. Diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Então, o profeta Isaías, inspirado por Deus, utilizou-se desta expressão, deste texto bíblico, para bravejar contra o desperdício, contra o consumismo exacerbado. Então nós vamos estudar nesta lição, que eu quero que você passe aos vossos alunos também, que consumir não é errado. Comprar não é errado. O que nós precisamos ter é domínio próprio, ter o fruto do Espírito. E também, além de ter o fruto do Espírito, ter o bom senso, administração, gerência das finanças. Então, nós precisamos ensinar isso aos nossos alunos, porque eles são os futuros obreiros, pais de família, mães de família, administradores de empresas, servidores públicos. Eles são os futuros da nossa nação e da nossa igreja. Nós precisamos ensinar o beabá do dia a dia. Então, eu deixo aqui na contextualização bíblica, que consta aqui na descrição desse plano de aula, tem dois textos muito importantes que eu quero ler com vocês, queridos professores e professoras, para que vocês possam destacar com os vossos alunos também. Primeiro, está lá no Sermão do Monte, Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 19. É um texto que é bastante conhecido, mas vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: não acumulem
para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Eu estou utilizando aqui a nova versão internacional, a NVI. Eu convido a você também trazer uma versão mais simplista aos vossos alunos. Então, o que o texto bíblico diz? Para a gente não acumular tesouro aqui na terra. É pecado ser rico? É pecado ter riquezas? Não, não é pecado. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina que aonde estiver o nosso coração, aonde está o nosso coração, ali que é o erro. Então, se nosso coração está nos bens materiais, está errado, porque aqui tudo é passageiro. Então, eu quero destacar esses dois versículos, Mateus capítulo 6, versículo 19, para você ler com seus alunos a título de introdução. E vamos lá também para Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Diz o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Contextualizando este texto, o apóstolo Paulo está preso na sua primeira prisão em Roma. Ele está em uma prisão domiciliar, sendo guardado por soldados pretorianos da guarda pretória do excelso imperador. E ele escreve esta epístola para acalentar os irmãos de Filipos, onde ele visitou na sua segunda viagem missionária. E ele diz muitas coisas para não ficar ansiosos, para orar, entregar a Deus as suas petições. E aqui no versículo 19 ele diz: o meu Deus, que é o mesmo Deus Todo-Poderoso nosso, suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Se é de acordo com as riquezas de Cristo Jesus, Jesus é todo-poderoso, é dono do ouro e da prata, glória a Deus por isso. Então ele suprirá tudo, tudo. E isso que nós devemos ensinar aos nossos alunos. Não estar ansioso pelo dia de amanhã, mas entregar as nossas vidas, os nossos planos e os nossos projetos ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para fazer muito em nosso favor. Amém? E eu deixo aqui no plano de ensino uma pergunta que eu faço aos professores para que vocês possam indagar a vós mesmos antes desta aula. Diz assim: como conectar esses dois versículos com a realidade dos jovens e adolescentes, especialmente em relação à ansiedade por possuir mais? Então essa relação eu já acabei de falar, que nós não devemos deixar que as nossas paixões, o nosso coração esteja em algo terreno. Ao contrário, deve estar em Deus. Mas não é errado procurar riquezas, procurar viver bem, mas lembrando que aonde estiver o nosso coração no tesouro, nosso tesouro estará ali, nosso coração estará ali. Então nós devemos batalhar nesta vida, mas sabendo que tudo aqui é passageiro. E repito, Filipenses 4:19. O meu Deus, o nosso Deus, suprirá todas as riquezas de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Vamos passar então ao ponto de número 1, o consumo exagerado. Antes de entrarmos o que é um consumo exagerado, eu trago aqui, está na última parte do nosso plano de aula, a origem do consumismo. Explique que o termo vem do latim consumere, que significa usar, gastar, destruir. Mostre como, no contexto atual, ela representa o uso excessivo de bens e recursos, muitas vezes sem necessidade. Então, aqui é uma definição para que nós possamos passar aos próximos pontos. O que é consumismo? Então, o consumismo exagerado, é importante nós destacarmos que nos tempos atuais,
conforme a comentarista destaca, as pessoas são, vou até ler, geralmente o que leva as pessoas à prática do consumo exagerado é a necessidade de sentir aceito em determinado grupo social. E o contexto atual, nós estamos num capitalismo selvagem mesmo, destaca que nós somos o que temos. Você é da classe A, B, C, D ou E, pelo que você tem. Você é rico, pobre, está na classe média, alta, classe média baixa, pelo que você tem. Mas destaquem aos vossos alunos que o Senhor Jesus não nos ama pelo que nós temos, mas Ele nos ama porque nós somos, porque Ele nos criou. Nós devemos batalhar, os nossos juvenis, nossos jovens, adolescentes devem batalhar, estudar, trabalhar, casar, fazer o melhor para a sua família, buscar sempre trazer o melhor, mas lembrando que tudo isso é passageiro. Tudo é passageiro. E o nosso Senhor não nos ama pelo que nós temos. Existe uma falsa teologia que é pregada, que se você não tiver condições financeiras, é porque Deus não está te abençoando. Uma heresia, porque se a gente for ler a Bíblia Sagrada, eram raras as pessoas que tinham condições financeiras. O nosso próprio Cristo veio de uma família muito humilde. Quando José e Maria foram apresentar Jesus, eles deveriam entregar um animal de sacrifício. E a lei exigia que, para os pobres, para aqueles que não tinham condições financeiras, o animal de menor porte, os pássaros, as rolinhas, deveriam ser ofertados. E José e Maria ofertaram esses pássaros, porque eles não tinham condições financeiras de ofertar um bezerro, ofertar uma ovelha, então eles ofertaram o menor. Então, Jesus Cristo não esteve aqui na terra com condições financeiras exacerbadas. Na verdade, ele nem tinha casa onde dormir, ele não tinha condições. Então, é claro que existe na Bíblia pessoas que contrapõem, por exemplo, Lídia, que era uma vendedora de púrpura, era muito rica, José de Arimateia. Então, não significa, quero que vocês entendam isso e passem aos vossos alunos, que ser rico ou ser pobre não significa que Deus está abençoando. Quer ver como uma pessoa realmente tem Cristo em vossa vida? O fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. Os 9 aspectos. Você quer ver se uma pessoa é realmente salva? Se ela tem e produz esse fruto do Espírito. E eu sugiro, está na plano de aula aqui, que vocês mostrem aos vossos alunos situações cotidianas que demonstram o excesso de compras. Por exemplo, mostre no celular, no projetor, na televisão, carrinhos de compras. Porque nos pontos 1.2 e 1.3, que diz a publicidade e o consumo e resistir é possível, destacam isso, que a publicidade é algo necessário e também comum em nossos dias a dias. Por exemplo, na nossa igreja existe publicidade, existe um marketing. Acaba o culto, nos avisos o pastor diz: temos cantina, compre tal coisa, ajude na obra do Senhor. Uma publicidade. Temos um cartaz falando: dia tais, tem congresso dos jovens, participem. Publicidade, marketing. Então, os nossos dias estão entrelaçados com publicidade e marketing. E a publicidade e o marketing não são errados em si. O que acontece é que a publicidade e o marketing, como vamos ver no ponto número 2, está forçando, está tentando falar: se você não tem, você não é. Então, muitas pessoas compram, mesmo sem ter condições, parcelam no cartão
não conseguem pagar o cartão, sujam o nome, andam endividados. Então nós devemos aplicar que tudo que nós temos é do nosso Senhor e devemos fazer o melhor para Ele. Então resistir é possível. Resistir ao consumismo desenfreado é possível. Mas eu também não estou falando aqui para ser mesquinha, mão fechada, mão de vaca, porque existem esses dois opostos, aquele que compra tudo e aquele que não compra nada, aquele que deixa a família passar necessidade, mesmo tendo dinheiro, aquele que não usufrui das bênçãos dessa terra, mesmo tendo condições. Então, o que essa lição nos ensina e que nós devemos passar aos nossos alunos é equilíbrio. Vamos ao ponto de número 2, virtual e real. Aqui é muito interessante nós definirmos em tempos pós-modernos onde todos, salvo exceções, possuem celulares, em tempos de influências, é difícil destacar o que é virtual e o que é real. E isso atrapalha muito os nossos jovens. Por exemplo, pregam hoje muito, nós já falamos sobre o hedonismo, o homem no centro do universo, o cuidado ao corpo, que é muito válido em nossas vidas. Mas, por exemplo, existem influencers que postam, se estou vendendo curso, faz tais e tais exercícios que você vai ter o meu corpo. Então muitas pessoas, no afã de achar aquilo que é real, compram o curso. E na verdade, aquela pessoa que está vendendo o curso, ela não teve aquele corpo com esses exercícios, com essas pseudos facilidades. Ou compre meu curso que eu vou te deixar rico. E na verdade aquela pessoa não ficou rica com aqueles métodos que foram utilizados. Então, nós precisamos entender e ensinar o que é real e o que é virtual. E eu trago aqui uma dinâmica prática para vocês fazerem com os vossos alunos. Os professores devem analisar propaganda junto com os alunos, apontando elementos persuasivos que geram consumismo. Então, separe algumas propagandas, fotos, vídeos e passe aos vossos alunos e pergunte: isso é real ou isso é virtual? E isso fará com que seus alunos possam ter esse discernimento, porque existe uma verdade por trás da propaganda 2.2. Propagandas muitas vezes tentam, forçam, criam um impulso consumista e a pessoa compra mesmo sem ter condições. Eu trago aqui uma história verdadeira que houve uma propaganda televisionada que uma mulher andava de cavalo, uma mulher nadava, uma mulher saltava de paraquedas, uma mulher comia em um restaurante chique. Aí no final da propaganda fala assim: compre seu absorvente OB. E uma criança assistiu essa propaganda. Aí os pais perguntaram: filho, o que você quer ganhar de aniversário? Ele: não, eu quero ganhar um OB. Aí os pais: como isso? Você sabe o que é OB? Não, eu não sei o que é um OB, mas eu sei que quem usa OB pode andar de cavalo, pode saltar de paraquedas, pode ir na piscina. Então, preste atenção. Chega a ser até engraçado, mas uma propaganda convenceu uma criança do sexo masculino a comprar um OB, mesmo sem saber o que era esse absorvente interno. Mas a propaganda teve essa força e muitas vezes essa força engana aos nossos jovens. Vamos explicar aos nossos jovens que a vida não é fácil, não existe dinheiro fácil. Em época de bets, em tigrinho, todos querem dinheiro fácil, mas a vida real não é fácil. Devemos ensinar isso aos nossos alunos. Eu lembro que o apóstolo Paulo escreveu à igreja lá em Tessalônica: aquele que trabalha que não coma, porque os irmãos lá em Tessalônica
estavam esperando a volta de Cristo. Ah, não vou trabalhar, Jesus Cristo vai voltar. E tremendo engano, né? Paulo falou assim, aqueles que não trabalham, que não comam. Então devemos apontar isso aos nossos alunos. Vamos dar o nosso melhor, procurar o melhor, mas sabendo que o nosso futuro não nos pertence, pertence a Deus. Por isso nós devemos estar dando nossa prioridade ao Senhor Jesus Cristo. Amém? E ponto de número 3, minimalismo, um modo de vida. Aqui no plano de aula eu também trago o conceito. Discuta como o conceito foi influenciado pelo movimento artístico e filosófico do século XX, mas conecte-o a princípios bíblicos, como a simplicidade ensinada por Jesus em Mateus 6. O que é minimalismo? É usar o mínimo de tudo. É não exacerbar, é não ostentar. Existe um grande empresário no Brasil e ele é identificado como Velho da Van, ele se auto-intitula. Eu escutei uma entrevista dele, ele falando que, como ele é homem de negócios, ele sempre almoça, janta com vários homens de negócio. E ele diz que ele que pede o que todos vão comer. E normalmente ele pergunta ao garçom, garçom, esse prato aqui serve quantas pessoas? O garçom sempre dá uma diminuída ali, não, que só serve uma, serve duas. Ele então disse que sempre compra faltando pessoas. Por exemplo, se tem 10 pessoas nesse jantar, ele compra para 8, para 9 pessoas. Se faltar, ele pede outro prato. Ele está ensinando contra o desperdício e também contra a ostentação. E também está ensinando a administração sábia dos recursos. Ele é um homem bilionário. Então, nós devemos ensinar aos nossos alunos esse minimalismo. Nós precisamos ter 10 casacos de couro. Nós precisamos ter 20 calças jeans. Nós precisamos ter o telefone de última geração só porque todos vão ver que é a última geração. Não precisamos. E olha o que a nossa comentarista diz. Nenhuma pessoa poderá ser bem-sucedida se não tiver disciplina e equilíbrio na hora de consumir. Assim, nós precisamos ter disciplina na hora de consumir. Como eu disse no início, ensinar os nossos alunos não ser mão fechada, mesquinha, não, mas também não ser mão aberta. Tem que ter um bom senso, tem que ter administração. E por fim, a comentarista destaca aqui o papel de Elias, um grande homem de Deus, um profeta de Deus, que fez muitas coisas nesta terra, que trabalhou muito e que nos ensina diversas coisas. Por exemplo, teve um período que ele foi literalmente sustentado por Deus. Deus mandava pássaros para o servir. E outro momento de sua vida, ele foi sustentado por uma viúva, a viúva de Serepta. Então, o que significa isso? Vou repetir o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as riquezas necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ensina aos seus alunos a depender de Deus, a viver o verdadeiro cristianismo e a crer que o nosso Deus pode todas as coisas. E além disso, que nós devemos lutar para colocar o pão nosso de cada dia em nossa mesa. Eles são futuros pais, futuras mães, futuros chefes de família. Eles devem trabalhar para dar o melhor para sua esposa, para seus filhos, digo homem. E a mulher deve estar pronta também para auxiliar em tudo que for possível. Se for possível trabalhar, que trabalhe para que uma família possa ter condições de viver bem, entregando um dízimo, devolvendo um dízimo, entregando oferta, ajudando os necessitados, tudo para a glória de Deus. Porque o nosso Deus é bom,
e a sua misericórdia dura para sempre. Tudo o que nós temos foi Ele que nos deu e deveremos prestar conta de tudo isso. Muito obrigado, Deus vos abençoe. Curta, comenta e compartilhe. Envie sugestões também para que nós possamos melhorar em Cristo Jesus. Um abraço, Deus vos abençoe.